Existe um detalhe na parede da sua casa que bloqueia dinheiro sem que você perceba, e quando eu descobri isso pela primeira vez, senti como se alguém tivesse acendido uma luz sobre algo que sempre esteve ali, mas que meus olhos nunca souberam enxergar. A cabala judaica alerta há séculos que certos elementos fixos no lar funcionam como pontos mortos de energia, pequenas rupturas espirituais que interrompem o fluxo de prosperidade antes mesmo que ele encontre espaço para se manifestar. É estranho imaginar que uma parede, algo tão comum, tão imóvel, tão cotidiano, possa interferir tanto na sua vida financeira, mas a verdade é que as paredes absorvem vibrações, seguram memórias e refletem ou bloqueiam a luz espiritual que circula no ambiente. Antes de continuar, quero te pedir uma coisa que parece simples, mas que tem força espiritual real. Escreva nos comentários a frase: "Eu libero todo bloqueio que impede minha prosperidade." Escrever não é apenas participar, é selar uma intenção no plano da ação. A Cabala ensina que aquilo que você declara com consciência cria um movimento de luz ao redor de você, e esse pequeno gesto já começa a desfazer sombras que você nem imaginava carregar. E por que falar da parede? Porque é nela que mora um dos erros mais silenciosos e mais perigosos para o fluxo financeiro. Muitas pessoas tentam prosperar com todas as forças, fazem cursos, estudam, trabalham duro, buscam oportunidades, mas continuam travadas como se algo dentro do próprio lar drenasse a energia que deveriam receber. E na maioria das vezes, a resposta está lá, no detalhe que ninguém nota. As paredes são recipientes espirituais. Elas guardam coerência ou quebram coerência. Elas fortalecem o campo energético ou o enfraquecem. Elas sustentam a luz ou deixam que ela escape por fissuras invisíveis. E, por mais estranho que pareça, quando esse detalhe está presente, pequenas coisas começam a acontecer. Desânimo na entrada da casa, contas que se acumulam, oportunidades que chegam pela metade, sensação de estagnação mesmo quando a pessoa está se esforçando. Nada disso é coincidência. O mais impressionante é que os rabinos antigos observavam isso com uma sensibilidade extraordinária. Eles diziam que a prosperidade entra pelo lar do mesmo jeito que a luz entra por uma janela. Se houver rachaduras no caminho, a luz se dispersa. E a parede, sendo o maior espelho energético da casa, é o primeiro ponto de bloqueio quando algo ali está desalinhado. Talvez você já tenha sentido uma estranha mudança de humor ao passar por determinado cômodo, uma pressão leve no peito ou uma fadiga inexplicável ao olhar para um canto específico. A energia fala antes mesmo que você entenda, e é por isso que precisamos olhar para esse detalhe com tanta seriedade, porque a Cabala ensina que tudo que interfere na circulação da luz interfere também na circulação da prosperidade. E quando você começa a perceber que sua casa está conversando com a sua vida financeira, tudo se torna mais claro, como se as paredes finalmente revelassem o que sempre quiseram dizer. É essa visão mais profunda das paredes como estruturas energéticas vivas que nos leva naturalmente ao próximo ponto, onde começamos a entender como elas moldam o limite, o fluxo e a força espiritual do seu lar. A Cabala judaica sempre ensinou que as paredes de uma casa não são apenas fronteiras físicas. Elas funcionam como recipientes de energia, moldando o ambiente da mesma forma que o caráter molda uma pessoa. Elas registram intenções, ecos emocionais, vibrações de tudo que acontece dentro do lar. E segundo os antigos sábios, a parede é um dos pontos mais importantes quando se trata de prosperidade, porque ela define não só o limite do espaço, mas também a qualidade da luz que consegue circular por ele. Uma parede bem cuidada, íntegra, clara, alinhada, se torna uma superfície que distribui a luz espiritual. Já uma parede pesada, danificada ou carregada de elementos errados age como um espelho distorcido, refletindo a energia de volta de forma quebrada. É por isso que alguns ambientes parecem respirar e outros parecem apertar o peito. Muitos rabinos antigos observavam que, quando uma família começava a enfrentar dificuldades financeiras repetidas, olhar para o estado das paredes revelava segredos que a própria família não conseguia enxergar. Em casas onde a prosperidade fluía, era comum encontrar paredes limpas, organizadas, cuidadas com intenção, como se o próprio lar estivesse alinhado com a luz divina. Já em casas onde o fluxo da abundância parecia escapar, havia quase sempre detalhes ignorados,
Manchas antigas, zonas descascadas, infiltrações escondidas, objetos pesados pendurados sem propósito, sinais de desgaste que ninguém via mais porque já haviam se tornado parte da rotina visual. A Cabala chama isso de anestesia espiritual, quando algo errado permanece ali por tanto tempo que deixa de ser percebido, mas continua atuando. As paredes para a visão espiritual são como fios condutores. Elas organizam o fluxo da energia que passa de um cômodo para outro, como corredores por onde a luz se desloca. Quando estão íntegros, esses fios conduzem energia com facilidade, criando um campo vibracional que favorece clareza, movimento, decisões acertadas e prosperidade. Mas quando há rupturas energéticas, mesmo que pequenas, a casa perde capacidade de reter o que recebe. É como se o lar tivesse microfissuras espirituais por onde a abundância escorrega, se dispersa, não permanece. E ninguém percebe isso de imediato. O que a pessoa percebe é a consequência. Oportunidades que quase chegam, dinheiro que entra mas evapora rápido, uma sensação de atraso constante, ideias que não se desenvolvem, desmotivação ao acordar, peso emocional acumulado em determinados cantos. A parede fala e a casa responde. E nós, muitas vezes, vivemos sem entender que essa conversa silenciosa está moldando a direção da nossa vida. Essa compreensão ancestral nos conduz naturalmente a uma revelação essencial. Existe um erro comum, presente em milhares de lares, tão discreto que passa despercebido, mas tão sério que interrompe a circulação da luz de forma direta. É o detalhe específico na parede que bloqueia a prosperidade sem você saber, e é ele que precisamos enxergar com clareza antes que continue drenando o que você tenta construir. O erro mais comum, aquele que bloqueia a prosperidade de maneira silenciosa e constante, é manter paredes descascadas, trincadas, esfarelando ou com qualquer marca profunda de desgaste. A Cábala considera isso uma forma de ruptura espiritual, porque uma parede danificada simboliza um recipiente quebrado, e um recipiente quebrado não consegue reter luz. A parede, na visão cabalística, representa a estrutura, firmeza, proteção e continuidade. Quando ela apresenta rachaduras, por menores que sejam, essas fissuras se tornam metáforas vivas de interrupção do fluxo, pontos onde a energia não se distribui, mas se dispersa. Prosperidade exige circulação, mas a energia não consegue circular em superfícies que simbolizam desordem, abandono ou ruptura. Eu lembro da história de um homem que vivia um ciclo interminável de bloqueios financeiros. Ele trabalhava muito, era dedicado, mas parecia que a vida sempre escapava pelas suas mãos. Ao entrar na casa dele, um rabino notou imediatamente uma parede grande, na sala principal, com uma rachadura antiga que ele nunca tinha se incomodado em consertar. Era algo que já fazia parte da paisagem para ele, mas vibrava como uma ferida aberta no campo energético da casa. A explicação foi direta. Se a casa apresenta uma rachadura visível, a alma sente essa rachadura de forma invisível. E sem perceber, a pessoa passa a se comportar como alguém que não está completamente sustentado. Alguém que vive com a sensação inconsciente de que algo está incompleto. Essa sensação afeta decisões, enfraquece a motivação e, finalmente, bloqueia a prosperidade. Após reparar a parede, ele relatou uma leveza imediata, seguida de uma sequência de oportunidades que até então pareciam trancadas. A Cabala descreve rachaduras como pontos de fuga, caminhos por onde a luz espiritual se dispersa antes de cumprir seu propósito. Assim como um vaso quebrado não segura água, uma parede danificada não segura a chefa, o fluxo da abundância. E o pior é que quanto mais tempo esse detalhe permanece sem cuidado, mais ele se normaliza e mais profundo se torna o bloqueio. A pessoa passa a conviver com a estagnação como se fosse natural, sem entender que a casa está refletindo exatamente o estado energético que ela alimenta sem querer. Existe também um peso psicológico associado a esse detalhe. Mesmo sem perceber, o cérebro interpreta rachaduras como sinais de fragilidade, abandono ou atraso. E quando a mente se acostuma com símbolos de ruptura, ela passa a aceitar rupturas em outras áreas, financeiras, emocionais, profissionais.
É como se a parede ensinasse o corpo a tolerar o que não flui. E é por isso que esse detalhe não pode ser ignorado. Ele é simples, silencioso, discreto, mas poderoso o suficiente para bloquear prosperidade por anos. E compreender isso nos leva naturalmente ao próximo ponto, onde começamos a entender por que uma rachadura, um descascado ou uma parede desgastada interfere de forma tão direta no Shefa, a luz que sustenta o movimento da abundância. A Cabala ensina que tudo que existe no mundo físico é apenas a ponta visível de uma estrutura espiritual muito mais profunda. Quando algo se encontra quebrado, rasgado ou rachado no plano material, isso revela uma ruptura correspondente no plano energético. E é por isso que paredes danificadas interferem tão diretamente no Shefa, a luz de abundância que Deus envia continuamente ao mundo. Essa luz precisa de recipientes íntegros para se manifestar. Quando encontra rachaduras, ela se dispersa, perde força e escoa como água que atravessa uma fenda imperceptível. É exatamente essa metáfora que os antigos cabalistas utilizavam. A parede é o vaso que recebe a energia do lar. Se o vaso está trincado, a bênção escapa antes mesmo de chegar até a pessoa. A parede descascada, esfarelando, com mofo ou infiltração não representa apenas um problema físico. Ela representa um sinal de que a estrutura espiritual da casa está sendo negligenciada. O Zohar afirma que a luz não permanece onde há quebras, porque a quebra cria uma zona de densidade que interrompe o fluxo. É como se a luz chegasse até aquele ponto e batesse em um muro vibracional mal formado, sendo desviada ou absorvida por energias de estagnação. Esse processo é silencioso e progressivo. O morador muitas vezes não sente de imediato, mas percebe ao longo dos meses. Seus esforços parecem render menos, sua motivação fica limitada, problemas financeiros começam a se repetir com certa previsibilidade, e decisões que deveriam ser leves se tornam pesadas. Além disso, paredes danificadas afetam profundamente a percepção emocional. A alma humana reconhece simbolismos, mesmo quando a mente racional não reconhece. Quando você convive diariamente com rachaduras, descascados e marcas de abandono, seu subconsciente registra a mensagem: falta estrutura, falta suporte, falta solidez, falta continuidade. E essa sensação interna é incompatível com prosperidade, porque prosperidade floresce onde há segurança, brilho, estabilidade e movimento. Um ambiente que fala desgaste cria na pessoa um estado emocional de contenção, e esta contenção bloqueia atitudes expansivas, que são justamente as que atraem dinheiro. Os antigos rabinos também observavam um fenômeno curioso. Ambientes com paredes desgastadas tendem a gerar conversa repetitiva sobre problemas. A vibração de interrupção se infiltra no comportamento. As pessoas começam a falar mais de falta do que de possibilidade, mais de medo do que de coragem, mais de espera do que de ação. Isso não acontece por acaso. A parede influencia a mente, e a mente influencia o destino. E é justamente porque essa ruptura energética se instala de forma tão sutil que ela precisa ser compreendida com profundidade antes de ser corrigida. Afinal, reparar uma parede não é apenas pintar, é reconstruir o caminho da luz. E entender essa sutileza nos leva naturalmente ao próximo ponto: como o dano físico atinge também o campo emocional, psicológico e espiritual, criando um ciclo que aprisiona a prosperidade sem que você perceba. Quando uma parede está desgastada, descascada ou marcada pelo tempo, não é apenas o espaço físico que sofre, é o emocional do morador que começa a se moldar silenciosamente ao estado daquele ambiente. A psicologia moderna confirma algo que a Cabala afirma há séculos. Tudo o que vemos diariamente se torna um comando interno. Uma parede rachada transmite ao subconsciente uma mensagem contínua de fragilidade, como se a estrutura que deveria sustentar a vida estivesse cedendo devagar. A mente registra isso mesmo que você não perceba conscientemente. E ao registrar, começa a produzir comportamentos compatíveis com essa vibração. Adiamento, insegurança, bloqueio, medo de avançar, dificuldade de concluir projetos e incapacidade de tomar decisões firmes. Exatamente o tipo de padrão que afasta a prosperidade. Paredes danificadas criam uma sensação de desordem silenciosa. Não é a bagunça visível, é a bagunça energética.
A visão de uma parede esfarelando, mesmo que de forma mínima, ativa no cérebro o mecanismo de alerta associado à falta de estrutura. E quando o cérebro entende que falta estrutura, ele diminui espontaneamente o impulso de crescer. Prosperidade exige expansão, mas a mente não expande quando se sente desprotegida. É como tentar correr sobre um chão rachado. O corpo hesita, mesmo que a rachadura não ofereça risco real. A hesitação interna se repete na vida financeira. Eu me lembro do caso de uma mulher que vivia adiando decisões importantes, sempre dizendo que não era o momento ou que algo estava estranho. Ela não entendia por que se sentia tão cansada ao acordar, porque tinha dificuldade de organizar suas finanças ou porque sempre parava seus projetos na metade. Quando observamos sua casa, percebemos que a parede do quarto, o lugar onde o corpo repousa e se recarrega, tinha várias marcas de infiltração antiga. Ela não via mais aquelas marcas, fazia parte da paisagem. Mas seu corpo via, sua alma via. E sua prosperidade sentia o impacto. Bastou ela reparar aquela parede para sentir que a mente tinha espaço de novo. Ela própria disse, é como se eu tivesse respirado pela primeira vez em meses. Dias depois, tomou decisões que vinha adiando há anos. A Cabala afirma que a alma busca coerência. Se o ambiente sinaliza desgaste, a alma se retrai. E quando a alma se retrai, a vida financeira se retrai junto. Uma parede descascada diz ao corpo, não há suporte, algo está fora do lugar, não é seguro avançar. E essa mensagem repetida diariamente cria um estado emocional incompatível com prosperidade. O morador não percebe que está sendo condicionado pela vibração do ambiente. Ele acha que está desmotivado por si só, quando na verdade está apenas respondendo à mensagem silenciosa da casa. Entender como esse mecanismo opera é fundamental, porque ele revela que prosperidade não depende apenas de esforço, depende de ambiente. E quando compreendemos o peso desse impacto emocional, fica claro por que certos detalhes na parede precisam ser corrigidos, mas também porque outros elementos fixados nela podem intensificar ainda mais o bloqueio. É exatamente essa expansão do problema que começamos a enxergar no próximo ponto, onde revelamos o segundo erro escondido que atua como um ladrão silencioso de luz dentro do lar. Além das rachaduras, infiltrações e descascados, existe um segundo erro que atua de forma igualmente silenciosa: pendurar na parede objetos que drenam luz ao invés de refletir expansão. A Cabala ensina que tudo que ocupa uma parede se torna um selo vibracional daquele ambiente. A parede funciona como um espelho espiritual, e aquilo que você coloca nela passa a determinar o que sua casa devolve para você. Quadros excessivamente escuros, imagens carregadas de tristeza, símbolos de culturas que vibram energia de conflito, máscaras pesadas, objetos herdados de pessoas que sofreram, peças tortas, quebradas ou sem função, tudo isso cria campos de estagnação que interferem diretamente no fluxo da prosperidade. Um exemplo clássico é o relógio parado. Ele é um dos símbolos mais fortes de bloqueio. Quando um relógio quebrado permanece na parede, o tempo espiritual daquele ambiente também estagna. Não há movimento, não há renovação. A Cabala vê isso como um portal para a repetição de ciclos, e ciclos repetidos raramente incluem prosperidade. Outro objeto comum é o espelho mal posicionado. Espelhos são amplificadores de energia. Quando refletem algo negativo, multiplicam o negativo. Quando refletem um canto apagado, ampliam o apagamento. E quando refletem rachaduras, expandem a ruptura. Pouca gente percebe esse impacto, mas a energia responde imediatamente. Também existem quadros que carregam vibrações densas. A estética pode ser bonita, mas a energia é pesada. Quadros que mostram tempestades, desertos sombrios, rostos aflitos ou cenas de abandono podem tornar o ambiente emocionalmente triste sem que o morador perceba. E prosperidade exige vitalidade. Uma casa emocionalmente triste não atrai crescimento, atrai retração. Há também casos de objetos decorativos com simbologia espiritual desconhecida. Estatuetas, amuletos, talismãs e peças trazidas de viagens podem ter sido consagrados em rituais que não têm alinhamento com a luz divina.
Pendurar isso na parede é como fixar uma sombra no coração da casa. Eu me lembro de um jovem que não conseguia avançar profissionalmente, sempre batendo na mesma barreira invisível. Ao analisar seu ambiente, percebemos que ele mantinha na parede um quadro herdado de um parente que viveu com muita dor. Ele nunca tinha associado o objeto a nada espiritual, mas bastou removê-lo para que seu humor mudasse e suas oportunidades começassem a fluir. Ele mesmo disse, era como se aquela parede estivesse segurando o meu passado. Esses objetos funcionam como pequenas âncoras energéticas. Alguns puxam a casa para baixo, outros paralisam o movimento, outros criam distração vibracional, outros absorvem a luz ao invés de devolvê-la. A Cabala afirma que paredes devem refletir vida, luz e propósito. Tudo que não carrega isso bloqueia a prosperidade sem que você perceba. E compreender essa dinâmica torna evidente que não basta remover o errado, é preciso aprender a restaurar o certo. A parede precisa ser selada novamente, reconstruída energeticamente, tratada como um portal que devolve luz ao lar. E é justamente nessa transição suave e necessária que entramos no próximo passo. Como corrigir tudo isso e reabrir o caminho da abundância dentro da sua casa? Quando entendemos que a parede não é apenas uma superfície física, mas um portal energético que influencia diretamente a prosperidade, começamos a perceber que corrigir o problema vai muito além de estética. A Cabala ensina que sempre que existe uma ruptura, um desgaste ou um objeto que drena a luz, é preciso selar novamente o caminho da abundância, reconstruindo não só a parede, mas a vibração do ambiente. Esse processo não precisa ser complexo, mas exige intenção. A primeira etapa é reparar o dano físico, lixar, ajustar, preencher fissuras, tratar infiltrações, remover descascados. Esse gesto simples já envia ao campo espiritual uma mensagem clara de restauração. A casa entende que você está reconstruindo o recipiente que receberá luz. E quando o recipiente muda, o fluxo de energia muda junto. A segunda etapa é clarear. Cores claras e suaves não são apenas agradáveis, elas refletem luz. O branco, o creme, o bege, os tons de areia e luz natural devolvem brilho ao ambiente e ampliam espiritualmente o espaço. A Cabala explica que a prosperidade se manifesta onde há expansão, e expansão começa na forma como a luz se move pelo lar. Uma parede clara funciona como um espelho do divino, devolvendo a luz que recebe e multiplicando sua presença dentro da casa. Mesmo pequenas mudanças, uma demão de tinta, uma limpeza cuidadosa, uma reorganização do entorno, já criam uma diferença perceptível. Mas a etapa mais importante é a intenção espiritual. Os antigos cabalistas diziam que, quando você repara uma parede, deve declarar uma frase que alinha a ação material ao propósito espiritual. A frase é, eu reconstruo o caminho da luz na minha casa. Ao dizer isso, você conecta o gesto físico a uma abertura energética, transformando uma simples reforma em uma reconfiguração vibracional. A palavra dá forma ao invisível. Ao pronunciá-la, você afirma que está selando os pontos por onde a prosperidade escapava e criando uma nova estrutura capaz de reter bênçãos. Depois disso, é essencial retirar da parede tudo que pesa. Quadros escuros demais, objetos sem função, símbolos de tristeza ou peças desalinhadas com sua vida precisam ser removidos. Uma parede só devolve prosperidade quando está em coerência com quem você deseja se tornar. Reposicione elementos, ilumine pontos estratégicos, permita que a circulação da luz seja livre. Se quiser adicionar algo, escolha imagens que transmitam vida, expansão, equilíbrio e beleza. A parede deve respirar, deve inspirar movimento, clareza e vontade de avançar. E aos poucos, você começa a sentir algo quase imperceptível, mas real. O ambiente ganha leveza, o ar muda, a mente se acende, a casa parece mais viva, a energia volta a circular. Decisões que pareciam pesadas se tornam simples, a prosperidade encontra espaço. Tudo porque o portal foi restaurado.
E são exatamente essas transformações reais, concretas e profundamente espirituais que ficam ainda mais claras quando ouvimos as histórias de pessoas que viveram mudanças depois de corrigir esse detalhe invisível na parede. As histórias de transformação começam sempre da mesma forma. Alguém convivendo com um detalhe na parede que parecia insignificante, até perceber que aquilo refletia exatamente o que estava acontecendo em sua vida financeira. Uma dessas histórias é a de Marília, que há anos guardava um canto da sala com a tinta descascando por causa de uma infiltração antiga. Aquilo já fazia parte da paisagem, tão comum que ela nem enxergava mais. Mas, com o tempo, ela percebeu que tudo em sua vida estava se comportando da mesma forma. Começava bem, depois perdia força, descascava, esfarelava. Projetos não iam adiante, dinheiro sumia rápido, ideias morriam antes de nascer. Quando ouviu sobre o impacto espiritual das paredes, ela decidiu reparar o dano. Lixou, pintou, clareou. No dia seguinte, descreveu a sensação como se a casa tivesse exalado um suspiro. Em menos de 2 semanas, uma oportunidade inesperada surgiu, a primeira em meses. Ela entendeu que a parede quebrada não era apenas um problema físico, era um espelho da interrupção que sua vida vivia. Outra história é a de Roberto, um empreendedor que trabalhava de casa. Sua parede do escritório tinha uma rachadura fina e longa, que ele sempre ignorava. Ao mesmo tempo, seus negócios pareciam sempre por um fio, nada se consolidava. Ele vivia à beira de conquistar algo, mas sempre havia uma ruptura no meio do caminho. Quando finalmente decidiu corrigir a parede, fez isso com intenção. Reparou o dano, clareou o ambiente e declarou a frase cabalística: "Eu reconstruo o caminho da luz na minha casa." Em menos de 1 mês, fechou 2 contratos que estavam emperrados. Ele próprio disse que sentia a mente mais firme, o ambiente mais leve, como se o ar tivesse sido reorganizado. Há também o caso de um casal que mantinha na parede do quarto uma infiltração antiga escondida atrás de um quadro pesado. Eles não viam a parede danificada, mas sentiam seu impacto. O relacionamento estava estagnado, as conversas se repetiam e a vida financeira do casal parecia girar em círculos. Quando moveram o quadro e viram o estado da parede, entenderam o peso que carregavam. Repararam a parede juntos, iluminaram o ambiente e retiraram o quadro, que por si só tinha uma energia densa. O resultado foi imediato. A casa ficou mais clara, o relacionamento fluiu melhor e pela primeira vez em muito tempo surgiram oportunidades profissionais para ambos. Esses relatos mostram que a mudança não acontece porque a parede é mágica, mas porque ela representa simbolicamente o estado vibracional do lar. Quando a estrutura física é curada, a estrutura espiritual se alinha, a mente respira. A alma se expande, o fluxo retorna. E essa repetição de casos reais deixa evidente um princípio fundamental ensinando que prosperidade não é um evento isolado, mas uma consequência direta do ambiente que a acolhe. É essa compreensão profunda que nos leva ao próximo ponto, onde consolidamos a filosofia cabalística que transforma casas em recipientes verdadeiros de Shefa, a luz da abundância. Quando reunimos cada detalhe dessa jornada, torna-se impossível ignorar a profundidade do ensinamento cabalístico. O lar não é apenas o lugar onde você vive, ele é o recipiente que sustenta sua luz. Se esse recipiente tem rachaduras, fissuras, desgastes ou símbolos que contradizem a energia da expansão, o Shefa, o fluxo da abundância, não encontra onde permanecer. A Cabala explica que prosperidade é sempre um encontro entre 2 forças, a luz que desce e o recipiente que a recebe. A luz nunca deixa de vir. O que muda é a capacidade do lar de segurá-la. E essa capacidade é moldada pelo estado energético das paredes, dos objetos, da organização e, principalmente, da intenção que habita o ambiente. Os antigos mestres diziam que a casa revela silenciosamente a vida da pessoa. Se as paredes mostram abandono, a alma sente abandono. Se mostram ruptura, a alma vive ruptura. Se mostram desorganização, a alma opera em desordem. Mas quando mostram cuidado, clareza, brilho e alinhamento, a alma responde com expansão. A prosperidade, então, deixa de ser um esforço cansativo e passa a ser consequência de uma estrutura espiritual que sustenta a pessoa ao invés de drená-la. E é por isso que reparar uma parede não é um gesto pequeno.
É um ato de afirmação espiritual. É declarar ao universo: eu estou pronto para receber. A Cabala afirma que tudo que é consertado no físico se reflete no espiritual. Uma trinca selada representa um ciclo encerrado. Uma parede clareada representa luz liberada. Uma infiltração corrigida representa um bloqueio interno desfeito. Cada gesto físico envia um comando sutil para o campo energético, realinhando aquilo que estava desalinhado sem que você percebesse. Por isso, propõe um desafio cabalístico de 7 dias. Durante uma semana inteira, observe sua casa como um rabino observaria, com olhos que enxergam além do físico. Caminhe pelos cômodos e pergunte: aqui a luz circula ou aqui a luz se perde? Aqui eu sinto expansão ou aqui eu sinto aperto? Essa parede conta uma história de prosperidade ou de abandono? Você vai perceber que certos cantos pesam, outros inspiram, alguns paralisam, outros impulsionam. E essa percepção é o primeiro passo para restaurar completamente o fluxo de abundância no seu lar. Esse processo de observação e reparo é, na verdade, um processo de cura. Cura do ambiente e cura interna. Porque quando a casa se reorganiza, você se reorganiza. Quando a parede se fortalece, você se fortalece. Quando a luz encontra caminho, a prosperidade encontra você. E é nesse estado de abertura, de clareza e de nova estrutura que nos aproximamos do encerramento dessa jornada. Um encerramento que traz não apenas síntese, mas também bênção, direcionamento e uma missão silenciosa que se estende para além deste vídeo. Quando chegamos ao fim desta jornada, percebemos que o detalhe na parede nunca foi apenas um detalhe. Ele era um espelho, um símbolo, um aviso silencioso de que algo na estrutura do seu lar, e talvez dentro de você, pedia correção. A Cabala judaica nos lembra que prosperidade não nasce do acaso, ela nasce do alinhamento. Quando o lar está alinhado com a luz, a vida flui. Quando o lar está ferido, a vida sente o impacto. Reparar uma parede não é sobre estética, é sobre reconstruir o caminho por onde a abundância entra. É sobre dizer para o universo que você não aceita mais conviver com rachaduras, nem externas nem internas. É sobre recriar o recipiente que sustenta a bênção e perceber que, ao fazer isso, você também se reconstrói por dentro. A parede descascada que você ignorou por anos talvez representasse uma fase da sua vida em que você se acostumou com o mínimo, com o quase, com o interrompido. A rachadura que você aprendeu a não ver talvez refletisse as pequenas quebras da sua motivação. O objeto pesado pendurado ali talvez fosse um lembrete vibracional de que você carregava mais do que devia. E agora, depois de entender a lógica espiritual de tudo isso, você pode escolher diferente. Pode escolher retirar o que pesa, corrigir o que rompe, clarear o que ofusca, iluminar o que escurece. Pode transformar a parede do seu lar em um portal de luz, ao invés de um dreno de energia. E enquanto você faz isso, deixo aqui uma bênção antiga, transmitida de geração em geração, para que ela se ancore no seu lar, assim como se ancora no seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto e te conceda paz. Que cada parede da sua casa seja preenchida com firmeza, clareza e propósito. Que nenhuma rachadura, visível ou invisível, continue drenando aquilo que te pertence por direito espiritual. Que sua vida financeira encontre agora um caminho livre, sem desvios, sem perdas, sem interrupções. Que você se torne recipiente de abundância, capaz de receber e sustentar tudo que a luz deseja te entregar. E antes de encerrarmos, quero te pedir algo que não é um pedido comum, é um gesto espiritual. Se este conteúdo abriu seus olhos, curou algo dentro de você ou trouxe entendimento sobre a energia do seu lar, compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam restaurar o fluxo da própria prosperidade. Esse ato é uma mitzvah, um movimento de luz que você estende ao mundo. Quando você compartilha a luz, você participa da corrente divina que mantém a criação viva. E a luz que você espalha sempre volta, que volte multiplicada para você, para a sua casa e para a sua prosperidade.